Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação aqui na MBC. Hoje, terça-feira, estaremos aqui a analisar aquilo que são os últimos desenvolvimentos da política regional africana. No caso vertente, analisar o conflito no leste da República Democrática de Congo e os seus desdobramentos para a região austral de África, sabendo que o Ruanda é acusado de estar a patrocinar as milícias do movimento M23, que estão neste momento a destabilizar a República Democrática do Congo. Tomaram uma das principais cidades, Goma, onde o regime, digamos, de Kinshasa, e também com o suporte das Nações Unidas e também de vários países daquela região, acusam o Ruanda de ser o principal financiador do M23, ou seja, sem a capacidade militar do Ruanda, não teria sido possível ao M23 tomar a cidade de Goma. E também, como sabemos, o Ruanda desdobrou a força militar para Moçambique para apoiar o nosso país nos esforços de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. E olhando também para este braço de ferro diplomático entre o Ruanda e a República da África do Sul, por sinal, o país com o qual nós temos é o nosso principal parceiro comercial. Portanto, em torno dessa intrincada relação estratégica internacional, queremos olhar como é que fica Moçambique, e nada melhor do que convidar aqui o professor Carlton Cadeado, que com ele iremos nos próximos 30 minutos analisar aquilo que poderão ser aqui os efeitos para a política nacional, mas também para a região australiana, explicar mais ou menos essa situação aqui da República Democrática do Congo. Está na SADC, está na SELAC, como é que olhamos para essa situação? E a primeira questão que eu queria colocar assim, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, é o que é que realmente está a acontecer na República Democrática do Congo e quais são os interesses estratégicos por detrás desta situação, sabendo que o Congo há mais de 30 anos, digamos assim, vive situações de milícia, de surgimento de milícia, resolve-se um lado, aparece o outro. Por que o Congo? Muito obrigado mais uma vez por me terem aqui neste programa. Eu olho para a sua pergunta e me lembro do Francis Fanon. O Francis Fanon, um célebre estudioso de assuntos da violência, ele dizia que a África tem um formato de uma pistola e o gatilho está na RDC Congo, não é? E o que significa dizer que, olha, qualquer sinal de estabilidade ou de instabilidade em África tem que ser pensado primeiro a partir da RDC Congo, porque é ali onde, se tudo descontrola a todos. A coisa chegou a tal ponto em que se dizia que a guerra que acontece na RDC Congo era a guerra mundial africana, só não tinha o mesmo tipo de visibilidade no mundo. Mas esse é o primeiro ponto, não é? A RDC Congo é um local muito apetecível e é um local muito fértil para muitas instabilidades por causa dos vários interesses geopolíticos, vários interesses geoestratégicos e vários interesses econômicos, se podemos assim considerar, naquela zona. E qual é o interesse? Confirma-se ou não a ingerência, digamos, vimos de facto esse movimento M23 que acusa Kinshasa de discriminação contra um determinado grupo étnico com forte implantação naquela zona do leste do Congo. E o Kinshasa diz que não, o M23 é um movimento constituído maioritariamente por refugiados ruandeses. E o Ruanda diz que não, aqueles senhores, aquela população não são ruandeses, são congoleses. Exato. Por quê? Veja só, qualquer análise que for feita a esta situação, é preciso reconhecer que existe uma guerra de narrativas, não é? O Ruanda tem a sua narrativa e a narrativa não é só uma história. É uma história que dentro de si tem interesses, tem valores também que cada uma das partes está a defender. A mesma coisa se pode dizer do lado da RDC Congo também. Tem a sua narrativa e a sua narrativa defende valores, interesses. Ponto 1. Ponto 2 é que dentro deste conflito que nós estamos a dizer,
da RDC Congo, há vários conflitos em si. Há vários conflitos em si dentro da RDC Congo e há vários conflitos também entre a RDC Congo e os seus vizinhos. Não podemos ignorar também os conflitos dentro do Ruanda, que também tem os conflitos com a RDC Congo. Burundi, aquelas outras. Exato. Então, há uma complexidade de conflitos domésticos, mas também que se interligam entre si. Então, é complexo. Qualquer tentativa de analisar este conflito com lentes simplistas, reducionistas, é fácil de cair, vamos dizer, no erro. Portanto, não é uma questão necessariamente étnica, como se pretende, como por um lado o Ruanda apresenta que não, o problema aí é um problema mesmo étnico, em que o Ruanda, ou a República Democrática do Congo, comporta-se, digamos, como um Estado tribal e discrimina uma parte do seu povo. Não é necessariamente isso. Não é necessariamente. Vamos dizer, é uma das componentes do conflito, não é? Mas agora, se esse é o componente mais, vamos assim dizer, mais significativo... Podemos comparar com essa situação do que está acontecendo na Ucrânia, se calhar do chamado de russos, do Donbass. É uma narrativa para, eventualmente, uma narrativa que também o Kagame encontra, digamos assim, para aparecer ou justificar a sua intervenção na RDC ou não? Não, vamos lá. Se pegarmos o exemplo da Rússia, Ucrânia, nos tempos, é por isso que isto é componente geopolítica. Sim. Nos tempos que já lá vão, em que a geopolítica e a geoestratégia tinham uma pujança nas ações governativas dos Estados, os Estados estavam muito preocupados com território. Sim. Não é? E ao estar preocupados com o território, eles faziam de tudo para ocupar esses territórios. Se não fosse uma ocupação física, não é? Eles faziam uma ocupação indireta por via de colocação de população. Isto chama-se engenharia demográfica. Tirar a população daqui, colocar ali, tirar a população daqui, colocar ali, que é para implantar a presença do Estado lá e justificar a defesa da sua população. Mas no final do dia, o grande interesse não é necessariamente a população, é o espaço geográfico. Porque, vamos à geopolítica, por causa dos recursos que existem ali e por causa do território que pode ser um elemento de segurança para o seu Estado. Porque o que significa geopolítica, Belmiro? Significa usar a geografia para fins políticos. O que significa geoestratégia? Significa usar a geografia para fins militares, dito de forma simples. E estas coisas andam juntas. Então, o Ruanda tem uma explicação geopolítica para ir à República Democrática do Congo, não é? A explicação geopolítica é que o território da RDC Congo é um local onde está e continua a ser ativo uma instabilidade que procura afetar a estabilidade do seu país. Do seu país, exato. Essa instabilidade na RDC Congo, de pessoas que saíram do genocídio, de quem se lembra da época do genocídio em 1994, e se refugiaram nas florestas da RDC Congo. Não é? Tem lá o FDLR, não é? Que é um dos maiores grupos que patrocina ou que age, que tem interesse em desestabilizar o governo da RDC Congo. Então, a proximidade geográfica, não é, de fazer essa instabilidade preocupa a segurança do Kagame. Preocupa ou é um pretexto também para ter acesso, como que o Fonte estava a dizer, a RDC é um país extremamente rico em recursos. Exato. Esta aparente magnanimidade de Kagame, que apresenta-se como defensor daqueles povos alegadamente discriminados por Kinshasa, não é uma narrativa para ter acesso aos recursos. É também... O M23, de quem é o M23? Essa é uma boa pergunta, que o Kagame se recusa a assumir a paternidade. Ele diz que ele não é o pai, não é o principal, nem quer ser o principal mentor. Mas nós vimos isso em 2014 na Ucrânia, quando começaram a aparecer aqueles grupos, chamavam-se pró-russos. Exato. Que a Rússia também dizia que não tinha nada a ver, são pessoas que querem reivindicar a independência, mas a Rússia não tem nada a ver. Sim, mas depois se soube que a Rússia estava por trás dos chamados movimentos separatistas. Então, esse é um objetivo geopolítico, geoestratégico. Primeiro, é de segurança.
qualquer regime que está no poder, a primeira coisa que pensa é a sua sobrevivência, a sua segurança. Então o Kagame pensa nesta questão da geografia da RDC Congo, que é um país enorme, Sim. com território que nunca mais acaba e riqueza que nunca mais acaba. Então, a partir da geografia, pensamos na segurança, e esta segurança não é só uma segurança militar, é também uma segurança econômica. Por quê? Porque o Ruanda é um país pequeno, Cravado ali. encravado naquela zona e precisa dos outros, não é? Então, nesses termos, o Ruanda, sabendo das dificuldades que tem de recursos, precisa de ter acesso aos recursos, e mesmo que não sejam recursos naturais para explorar as suas próprias empresas, o comércio. É preciso fluir ali naquela zona. É verdade que há uns tempos eles fecharam a fronteira ali, esteve numa tensão que depois reabriu-se, voltou a fechar e por aí adiante. Então, os recursos naquela zona são recursos que não acabam e são recursos de grande valor econômico. Houve tempos que se soube que o Ruanda exportava alguns dos recursos que não tem no seu território. Quanto é que arranja? Exato. Então, é por aí que vinha a especulação ou a confirmação de que o Ruanda era um elemento ativo naquela zona. Só que nós não podemos nos esquecer que isso aconteceu num período em que as forças do Ruanda estavam, de facto, no território congolês. Não é? Neste momento, o Kagame diz que eles não estão lá, as forças não estão lá. Só que as narrativas que... Mas há um consenso, por exemplo, o Congo diz que o Ruanda está patrocinando o M23. As próprias Nações Unidas dizem que o Ruanda está patrocinando o M23. A Angola, que apareceu ali como mediador, diz que o Ruanda precisa retirar as suas tropas. A própria África do Sul, e essa questão que eu queria também... Qual é o interesse de Angola e da África do Sul é meter-se na assunto da República do Congo? Não, vamos por aí. Qualquer instabilidade, Francis falou outra vez, qualquer instabilidade na RDC Congo afeta todas aquelas zonas ali perto, inclusive a SADC. Veja só uma coisa que é importante. O Belmiro, quando começou, perguntava esta coisa, por que a RDC está na SADC? Pode estar na outra região. Exato. Moçambique é o único país aqui em África, se calhar no mundo, que é fiel a um único projeto de integração econômica. É a SADC. Sim, Moçambique só está na SADC. Mas você encontra a RDC Congo, está na SADC, está na África Central, está na África Oriental, Angola está na SADC, mas está na... O próprio Tanzânia também. Exato, esses não são fiéis a um único projeto de integração econômica regional. Mas por que o RDC Congo está na zona? RDC Congo, geograficamente, está posicionado na África Central. Mas do ponto de vista geopolítico, a RDC Congo está na SADC. Quero um outro exemplo, José Belmiro. Olha para o Egito. O Egito está geograficamente em África, mas do ponto de vista geopolítico está no Médio Oriente. Está no Médio Oriente. Então, são esses interesses que lhe obrigam a equacionar esta situação. A RDC Congo interessava estar na zona da SADC num momento muito forte quando os grandes lagos estavam a arder. Não é? Os grandes lagos estavam a arder, não havia uma solidez, e continua a não haver uma solidez de um projeto de integração e de países para poder proteger e defender a RDC Congo. Não é? Então, trouxemos a RDC Congo para a SADC. Recebeu apoio, então lembro do Kabila Pai, exato. Apoio da Angola, do Zimbábue. Sim, mas não foi o apoio da SADC, porque foram países que individualmente, unilateralmente foram lá combater. Então, essa foi uma das fragilidades, por exemplo, de coesão na SADC. O Mandela não concordava com a intervenção lá, mas o Angola, por causa dos... Isso tudo para chegar nos interesses da Angola e dos outros. A Angola acusava a RDC, principalmente no tempo de Mobutu, de patrocinar os movimentos guerrilheiros da UNITA. Então, interessa a Angola que esteja a RDC Congo estável para não criar focos de facilitação de instabilidade no seu território. E nós, professor? E nós? Nós temos... Deixa eu só ver uma coisa que é interessante aqui. Quando a RDC Congo entra para a SADC, nós estávamos à espera também de receber um grande país, que é a RDC Congo. Queiramos ou não, a RDC Congo é um grande país, pela pujança econômica dos seus recursos que podiam servir a SADC.
não é? Seria um grande coisa. E a SADC também teria uma influência através da RDC Para projetar também poder naquelas zonas. Tá vendo? É por isso que se fala de geopolítica. Usar a geografia para ter fins políticos. Só que, infelizmente, a RDC Congo nunca se encontrou em estabilidade. Fomos importar um problema. Fomos importar um problema a tal ponto que Belmiro repara que chegou uma altura que todas as reuniões da SADC era sobre assunto RDC Congo. Depois os refugiados que se distribuíram. Estamos aqui em Moçambique é um exemplo disso. Exato. Então, esse era um dos aspectos que se pensava que havia de se conseguir com esta ginástica geopolítica que infelizmente não aconteceu. Angola precisava de estar na SADC e ter, por via da SADC, uma influência na RDC Congo para poder ajudar a estabilidade da RDC Congo e resolver um problema político interno. Tá vendo? Então, esta era a ginástica mesmo. A Tanzânia também interessava porque estava a receber muitos refugiados. Nós, Moçambique, estávamos mais distantes, mas também estávamos a receber muitos refugiados. Recebendo depois. Sim, que vinham do Ruanda, da RDC Congo, tudo aquilo. Agora, isso é o que eu coloco. E nós, Moçambique, estamos a ver aqui guerra de narrativa. Mais uma vez, Kagame a dar-nos aulas de comunicação política internacional, abre telejornais na CNN, na BBC, em todo lado. Tshisekedi, coitado, aparece ali um pouco na RFI, mas não tem a mesma capacidade de mobilização da imprensa internacional como o Kagame consegue. Depois nas redes sociais é outro banho que ele está dando. A minha questão que eu coloco é, e nós? Onde é que estamos? Como é que nos organizamos aonde aqui? Porque este senhor, o Kagame, está aqui também. Até semana passada, não sei como, vai mandar mais tropas. Este nosso parceiro não é um grande embaraço, tendo em conta que estamos a ver um braço de ferro que está a ver entre Ruanda com a África do Sul. Há militares sul-africanos que morreram, onde acusam que o M23, patrocinado pelo Ruanda, é que matou esses militares. A África do Sul é o nosso maior parceiro econômico. Nós estamos aqui perante um grande embaraço de problema. E como é que nós saímos disso? Não, Belmiro, nós estamos hoje surpresos porque estamos a ver isto no público. Mas esse tipo de embaraço já acontece há muitos anos, em muitas outras situações que pura e simplesmente a gente não visualiza, porque ou não visualizou, porque não tínhamos o efeito mediático que tem agora as coisas. Para dizer o quê? Que todos os Estados, incluindo o Estado moçambicano, está a conviver há bastante tempo com este tipo de situações embaraçosas. E não há nenhuma situação que você pode anunciar que esteja completamente isenta de embaraços. Isso já é parte natural da vivência e convivência dos Estados. Vou lhe dar só um exemplo. O dia que você assinar um acordo de fornecimento de armas com a Coreia do Norte, é ou não é um embaraço isso? É contornar as sanções. É contornar as sanções, é contornar a amizade com outros. Estou a dar um exemplo. O dia, por exemplo, que você abrir, não é abrir, você abriu a embaixada do Marrocos aqui em Moçambique. O dia que você... Atrair a unidade africana, então, árabe sarauí. Então, nós em Moçambique estamos habituados a conviver nesse espaço. Mas como é que não parece que era Mas deixa-me só dar um último exemplo, que foi quando nós assinamos o acordo de combate com a África do Sul. Do apartheid. Foi um embaraço também. Foi um embaraço também quando nós abrimos as nossas relações para a Indonésia, quando nós éramos uns apoiantes firmes da causa do povo timor-leste. Então, nós estamos habituados. Esse tipo de embaraço não é mas só quero parecer que este embaraço é muito maior, não é por isso. Ou seja, Kagame parece que a forma que se projeta a imagem de Kagame na África do Sul, em Angola, no Congo, é de um fascínio, digamos, um criminoso internacional, é um destabilizador. Mas nós temos a ele aqui como um parceiro de grande respeito. Quer dizer. Mas isso aí, Belmiro, vai outra vez nas guerras de narrativas. Acha que é uma narrativa dizer que o Kagame procura compensar o espaço diminuto que é o seu país sem praticamente recursos, pilhando os outros, patrocinando, digamos assim, expedições militares, como Cuba fez no passado, a troco
Aqui dizem que nós não pagam, mas é pouco. Nas relações internacionais não há almoços gratuitos. Não é possível. Toma lá, dá cá. Há interesses que são trocados. E é normal. A gente diz de forma pejorativa, às vezes, você é interesseiro, não sei qual. Mas nas relações internacionais isso não é nenhum insulto. O Kagame não é nenhum missionário. Não. Ele está a resolver interesses nacionais do seu Estado, para servir a sua população e o seu Estado. Se é por via normal, legal ou ilegal, isso aí é discutível. A partir da ideia que dizem que Kagame, com todos os seus defeitos, está a mostrar às lideranças africanas, principalmente da SADC, o que é um líder que defende o seu interesse nacional. Concorda com essa ideia? Sem dúvida. Kagame, não estamos a dizer que os outros aqui na SADC não defendem o seu interesse nacional. O Kagame tem a vantagem de ser um líder contestado, não é? No espaço público doméstico e internacional, mas ele não sai do seu espaço público para se afirmar. O que significa que ele é um líder que tenta comandar as narrativas. Significa dizer que, em vez de ser ele atrás das coisas, são as pessoas, são os Estados que andam atrás dele. Mas por quê? Porque é o estilo de liderança dele. É a única coisa que eu posso dizer. Mas o que o Ruanda tem de especial? Para ter dizia um analista internacional que estava vendo uma televisão, dizia, não, o grave problema é que, com todo os efeitos, o Ruanda tem um exército de verdade. Quer dizer, mas aí está, José Belmiro. Os Estados pequenos, na geopolítica, a gente estuda isso. O comportamento de um país insular e o comportamento de um país da Terra, vamos dizer, o comportamento de um país que é uma ilha e o comportamento de um país que é um continente, ou que está no continente, o comportamento de um país extenso e o comportamento de um país pequeno são diferentes. Vou pegar 2 exemplos. Olha para o Catar, um país pequeno, e conseguiu perceber que, olha, o seu elemento minúsculo geográfico não pode ser um entrave, sobretudo porque eles têm recursos para projetar o poder. Exato. Tem a Al Jazeera, tem lá a maior base americana no Médio Oriente. Exato. Então, a liderança percebeu a sua dificuldade pequena, mas com os recursos que eles têm. Eles não tiveram medo de ir buscar o apoio lá fora e projetar-se a tal ponto que, se eles não têm feito isso, se calhar eles teriam sido engolidos pela Arábia Saudita. Estamos a ver no conflito árabe-israelita, não se fala de questão de sem passar por Doha. Exato. Esse é um ponto. Mas eles perceberam que eles são pequenos e têm que ser grandes para poder sobreviver. Isso não se difere também de alguns países que sabem que, olha, eu estou numa selva de luta de gigantes. Não tenho as mesmas pujanças de um gigante. Então, deixa-me investir naquilo que pode me dar algum espaço de manobra. Estou a dizer assim de forma indireta. Por que a Suazilândia, por exemplo, não faz gigante? Mas vou lhe dar, exato. Por exemplo, um país pequeno que não está muito ligado a ameaças de ser engolido, não tem muito interesse de investir isso. Mexe-se no silêncio para se autoproteger. Mas o Catar, naquela zona... É um perigo. É um perigo ficar no silêncio, sobretudo porque aquelas guerras que nós vemos ali no Médio Oriente são guerras geopolíticas, mas também são guerras de famílias. Aqueles todos pertencem à mesma família que se separou, assim, mas que ninguém se conforma de ser comandado por este e o outro. Então, os pequenos investem na diplomacia. Os grandes investem na força e na diplomacia. Mas se você é pequeno, não tem como investir na força. Vai confiar o quê? Confia na sua diplomacia. Agora, o Kagame, aliás, veja só, o Qatar investiu na Al Jazeera, investiu na diplomacia dos aeroportos, dos aviões. Num grande hub. Não há hoje, vamos dizer, há países que não precisam de ir para Doha para fazer ligações, mas são centenas de países hoje que, para ir para todos os outros cantos do mundo, tem que passar por Doha. Ou se não passa por Doha, passa pelos aviões da Qatar. Então, eles investiram nisso. Kagame percebeu também que é um país minúsculo, geograficamente, com muita população ali. Aquela população é uma das coisas que justificou a ocorrência do genocídio.
um espaço pequeno com muita população. 12, 13 milhões de habitantes. Naquela altura era das maiores densidades populacionais. Mesmo hoje, quer dizer, hoje aquele também, espaço geográfico para aquela população é um muita perigo, gente. é um perigo. Sim. E nós hoje aqui em Moçambique, por exemplo, nas cidades, já estamos a ter esse perigo. Eu falava com alguém ainda hoje que dizia, veja só, nessas manifestações são convocadas. Em frações de segundo, você já vê que está cheio de gente. Não só ver a Matola. A Matola é o exemplo de 42 bairros, quase 2 milhões. É uma coisa Está tudo exclusiva. jeito. Na minha pesquisa, eu escrevi sobre os protestos de 2093, de 1993, de 2008, de 2010, e uma das constatações é essa. Então, o Ruanda também tem o mesmo problema. Na teoria, isso chama-se youth bulge, que é abundância de população jovem, que pode ser um perigo à segurança. E foi esse perigo de população jovem que perturbou o Ruanda naquela altura. Hoje o Kagame percebeu que era preciso eliminar esse perigo. E como é que elimina? Forças Armadas. Mas Forças Armadas, forças policiais, forças de segurança... É um Estado securitário. É um Estado que pensa na sua segurança para lutar contra a ameaça que vem de fora, destes que estão escondidos no Congo, outros na partes Sul, do mundo, Moçambique também. Exato. Para concluir, mas sobretudo a grande ameaça em segurança, a gente diz que a ameaça é sempre mais potente quanto mais próxima. É o Congo. E o Congo, eu estudei com um companheiro, William, ele era da família privilegiada no Ruanda. Quando houve o genocídio, ele teve que fugir. E ele teve que atravessar pelas florestas do Congo. Ele conta histórias terríveis daquelas florestas. Ele diz que aquilo ali são estados naquelas florestas, as coisas acontecem. É enorme a RDC Congo, só aquelas florestas. Depois com aquela savana, aquela floresta, extremamente densa, com animais ferozes e tudo mais ali. Mas qual é o ponto aqui? É que o Kagame percebeu que era preciso investir em alguma coisa para se fazer relevante e para mostrar coisas. Investiu nas Forças Armadas e tem uma política externa extremamente forte de uso das Forças Armadas para a defesa do interesse nacional do Ruanda. Então, os países pequenos têm esse... Você está a colocar o caso da Suazilândia. A Suazilândia não sofre... Já não é Suazilândia, é Eswatini agora. Peço desculpas por isso. Nossos países. Então, eles não sofrem uma ameaça de fora, não é? Da região, que lhe obrigue a ser extremamente ativo de forma a se proteger. O que é que eles fazem? Investem na diplomacia para tentar cortar os canais que possam surgir para desestabilizar o país ali de dentro. É por isso que você vê a proximidade da Suazilândia com a África do Sul. Outra vez agora com os casamentos. Exato. Nesses termos, o Ruanda está a fazer bem o seu trabalho. É aí a visão da liderança do Ruanda, não é? É aí a visão da liderança do Catar. Estou a pegar estes dois exemplos. O perigo, entretanto... Era essa questão que eu disse, o Ruanda não está tão poderoso, que está-se a transformar, de facto, num grande perigo para a estabilidade da África, neste momento. Teríamos que ver em que sentido... Principalmente, por exemplo, alegadamente a destabilizar o Congo. Nós temos estes senhores aqui. Temos uma mudança de ciclo governativo que terminou, houve acordos com a anterior liderança. A questão é que se coloca que perante o que deve fazer o novo ciclo agora? Uma coisa é certa, não cortar de forma abrupta, não é radical, a ligação com o Ruanda. Esta é a primeira coisa. Aí sim, qualquer decisão brusca, radical, contra o Ruanda neste momento, pode ser um perigo para a segurança de Moçambique, que já lá está. Pode ser o agravamento disso. Se calhar é por isso que nós não estamos a ouvir muito a falar de coisa. Eu, nas minhas análises, assim, do ponto de vista especulativo, assim, eu até dizia que, olha, depois do presidente Tchap tomar o poder, não é? A primeira visita bilateral será ao Ruanda, não é? Mas isso, a acontecer, seria um problema para olhar para a África do Sul. A minha questão é essa, que nós estamos aqui numa situação muito intricada. Queremos ser parceiros comerciais com a África do Sul, boas relações com a África do Sul,
Mas temos este embaraço. A África do Sul não se entende com o Kagame. Não, mas nós dependemos de Kagame para estabilizar a região de Cabo Delgado. Expulsamos a Samim. Ok. Expulsamos. Estava aqui a África do Sul. Essa expressão expulsamos. Não, se que a Samim, não há bravura com a Samim, não lutam bem. Esses do Kagame que são, de fato, a força que nós estamos à espera. Isso é interessante. Mas repara uma coisa que é importante, José Belmiro. Estou a dizer isto pela primeira vez no espaço público. Né? Quando o presidente Youssef levantou o debate indiretamente sobre a presença ou não de forças externas aqui para ajudar a combater o terrorismo, quase todos nós fomos unânimes dizer que não precisamos de forças estrangeiras. Exato, não há botas estrangeiras aqui. A opção tem que ser fortificar as nossas forças para sermos nós a defender a nossa própria integridade territorial de uma forma soberana, sem irrevogável. Exato. Mas só que o presidente Nunes deixou-nos entrar no debate, a sociedade civil também entrou nesse debate e do nada ele virou. Como quer dizer, nós íamos para a direita, ele virou para a esquerda. Ou nós íamos para a esquerda, ele virou para a direita e trouxe os ruandeses aqui. Eu sou uma das pessoas que não escondo que, olha, reconheço a importância disso, mas continuei a dizer, a defender hoje que a minha opção primeira tem que ser as nossas forças armadas. As nossas forças não estavam capacitadas. Não. Exato, mas tinhas que capacitar. E eu te pergunto hoje aqui, 6, 7 anos depois, qual é a capacidade que nós criamos para as nossas forças? Os ruandeses não vão ficar aqui toda a vida. Então, mas isso é um debate. Vamos para a vinda dos ruandeses. Depois de muita leitura, muita análise, sobretudo quando veio a Samim aqui, eu percebi uma coisa. A África do Sul, por exemplo, está tão perto de nós, aqui geograficamente, mas está tão longe de Cabo Delgado. Sim. Por quê? Não só pela geografia, mas até pela geografia humana. Afinidades linguísticas. Não há nenhuma afinidade dos soldados sul-africanos saírem do outro lado tem lá, eles falam Swahili. Exato. O Ruanda está distante geograficamente, mas está mais próximo sociológica, culturalmente, se calhar, com aquelas comunidades. Eu arrisco-me a dizer mais, inclusive os nossos soldados aqui de Moçambique estão longe de Cabo Delgado. Não é? Por quê? Porque eles estão ali, são parte do território, mas eles não se comunicam com aquelas comunidades lá. Não é? Você pode ir para Cabo Delgado hoje, para Pemba, encontrar aqueles jovens ali assim, não é? Uma grande maioria deles, que também é isso, congestionamento na cidade. Você não faz uma conversa com eles de 30, 40 minutos em português, porque eles se comunicam com aquela identidade local ali, linguística, que é das mais próximas do Ruanda do que é o Carlton que vem de outras partes onde só falo o português, ou se falo seno. Mas não é próximo do... Exato. Então, geograficamente o Ruanda está longe, mas culturalmente, sociologicamente, está mais perto e faz mais presença ali naquela zona. Isto justifica, mais uma vez, a dificuldade que qualquer governante que tiver aí de tirar os ruandeses de forma abrupta, não é? De forma radical. Não, é preciso reconhecer a importância do Ruanda ali naquela zona. É preciso reconhecer também a pujança do Ruanda. O Belmiro falava da lição que o Kagame nos está a dar. Né? Nós também temos que investir nas nossas forças. Essa é outra lição que o Kagame nos está a dar. Nós não podemos desguarnecer a nossa segurança, não é? Porque no passado, lembro-me do debate da sociedade civil, por exemplo, quando o presidente Guebuza queria fortificar as forças de defesa e segurança e dizia-se que não, isso não é prioridade, porque a prioridade é o combate à pobreza e estamos a tirar dinheiro do combate à pobreza para ir pôr nas armas e mais do que isso as pessoas diziam que não, essas armas são para dar a Frelimo, para perseguir a oposição, não sei qual. Mas não paramos para perceber a visão de Guebuza de segurança. E hoje estamos a pagar caro por isso. O presidente Chissano, no seu tempo, teve que tomar uma opção, porque... Desmantelou completamente as forças. Eu diria sim, também diria não. Foi uma opção política. Era uma opção política porque precisava-se dar um sinal às pessoas. E mais, haviam pessoas aqui que não queriam saber de forças armadas nem de segurança para nada, porque já tinham sofrido muito tempo na guerra. Exato. Então, o Kagame tem
essa vantagem de ter tomado uma opção estratégica, de investir na segurança para garantir a sua segurança. Nós temos o nosso problema com a África do Sul, com o Ruanda, por causa desta situação aqui. Né? A pergunta é que há de vir sempre aqui, Belmiro, presidente hoje, o que é que vem primeiro para si? É o comércio ou é a sua segurança? Bom, são duas questões completas. Também o comércio... Exato. Então, isso nós chamamos de dilema. Como é que você vai ter uma boa relação com o Ruanda sem prejudicar a relação com a África do Sul? Como é que você vai ter uma boa relação com a África do Sul sem prejudicar a relação com o Ruanda? Mas se calhar a sua colocação anterior, se calhar nós estamos mais próximos economicamente da África do Sul. E faz sentido, exato. Né? Principalmente da Zona Sul. Exato. Mas estamos mais próximos do Ruanda do ponto de vista de segurança. Da Cabo Delgado. Exato. Então, você não pode ignorar nenhum deles. Sim. É por isso que a opção de Moçambique até agora tem sido... Uma ambiguidade aí no meio. Vamos usar a mesma expressão que o governo usou na Ucrânia. Uma neutralidade. Nós não nos metemos nas vossas confusões. Defendemos a paz. E nós estamos a defender o nosso interesse nacional. O nosso interesse nacional aqui de Moçambique é com a África do Sul e vamos defender o nosso interesse nacional com a África do Sul. O nosso interesse nacional é com o Ruanda e nós vamos defender o nosso interesse nacional com o Ruanda. As vossas coisas, nós vamos manter a nossa neutralidade e vamos fazer de tudo para vos colocar na paz. Moçambique é um defensor da paz. Sim, mas por exemplo, quando você fala com os europeus, os americanos, eles não gostam dessa posição de Moçambique. Sim. Né? Porque para eles, Moçambique tem que se posicionar. Você se lembra da vinda aqui da antiga chefe grande da América no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Já fugiu-me o nome da senhora agora que eu tanto aprecio. Não? Não. Esta última, no tempo do Dubai. Quando eu me lembrar o nome dela, esteve aqui em Moçambique. Ela disse na nossa universidade ali que não, essa coisa de neutralidade nós não concordamos, não existe. Aliás, foi essa expressão que ela usou, não existe isso. Alguém tem que quem toma neutralidade apoia o opressor. Exato, mas é a opção que Moçambique tomou. Para um país como o nosso, se calhar seja melhor, faz sentido. Se calhar, sim, mas veja só, para quem está do lado de pujança, de poder e reconhece a posição de Moçambique, o valor de Moçambique, quer que Moçambique se encoste num lado ou encoste-se no outro lado. Não? Então, o último elemento que é fundamental no meio de tudo isso é que Moçambique se cultivou na ideia de que nossa política externa é para fazer mais amigos. Mais amigos, essa é a ideia. Sim, então, companheiros, se vocês são inimigos, esse é o vosso problema. Mas eu quero ser teu inimigo, quero ser teu amigo também. Parece-me que é a opção política que Moçambique... Não é uma estratégia de sobrevivência perante essas fragilidades que eu aqui a colocar. Exato, pode ser isto. Mas um dia, sabe, eu sugeriria que fizesse isto, Belmiro. Pegarmos as lideranças deste país, Moçambique, que construíram a política externa do nosso Estado, que construíram a diplomacia do nosso Estado, e fazermos este tipo de debate assim, para questionarmos na raiz, não é? O sentido e a trajetória do que nós tomamos. Porque o Ruanda não pode vir aqui. Aliás, Belmiro, vamos pegar exemplos concretos. Estamos a falar de Ruanda hoje aqui. Mas você viu quando Odemiro Baloi se insurgiu, quando os sarauís e os marroquinos entraram naquela disputa na reunião no centro de conferências daqui em Santos. Então, é aí onde a gente tem que estudar. Se concordamos ou não, isso é outra coisa, mas temos que perceber o que está aí e o que é possível mudar. Agora, há líderes que são propensos a tomar risco e há líderes que não são propensos a tomar risco. Uns são mais do que outros. O Kagame, quando você estuda ele, assim, você percebe que ele é um líder propenso a tomar riscos. Não é? Tomar riscos. Só que o bom dele é que ele toma os riscos e depois dá a cara para discutir coisas. Mesmo se ele estivesse a mentir, mas se ele está a mentir... Depois fala com uma seriedade muito exato. E presta o seu discurso, projeta credibilidade, projeta indignação. Uma pessoa que, de facto, muito fascinante de ver ouvir a falar. Exato. A mesma coisa nós podemos dizer em relação, por exemplo, ao líder russo, o Vladimir Putin.
ele é tão criticado, mas você vê que ele não sai do espaço. E não há ninguém, mesmo os seus críticos, não reconhecem que é um grande líder. Exato, ele é um grande líder, é um grande comunicador. Sim. Agora, quem me ouve aqui assim pode dizer, não, este Carlton aqui acho que está a defender Kagame. Não, a ideia não é essa. Nós temos que entender, não é? Podemos concordar ou não concordar, isso é outra coisa, mas temos que entender com que linhas se cosem as ações do Kagame. A mesma coisa nós devíamos fazer em relação ao Tshisekedi. Porque o Tshisekedi entrou para o poder, mas se reconhece uma grande dificuldade do Tshisekedi de se afirmar na política para já, internacional. A sua legitimidade também eleitoral é extremamente questionável. Exato. E aí você vê os tipos de conflitos que existem na RDC Congo. A RDC Congo tem uma multiplicidade de conflitos. Nós estamos a falar de Goma agora, que é uma região, acho que se tivéssemos o mapa aqui, seria uma boa opção. Estamos a falar de Goma, né? Da zona do Kivu Norte, mas tens o Kivu Sul, tens o Katanga, tens o Kasai, tens várias outras zonas. Já tivemos outros movimentos sensacionalistas, é uma coisa muito complicada. Sim. Só para fazer o governo, o Congo é uma ginástica. O Congo, Belmiro, é um país, segundo os dados que vêm aí, onde é muito mais fácil criar qualquer movimento de insurgência. Por quê? Você estava falando do M23, que é patrocinado pelo Ruanda. Mas o M23 tem uma dinâmica local naquela zona que eles, por si sós, com aqueles recursos que eles têm... São autossuficientes. São autossuficientes. Agora, eles precisam de apoio externo? Precisam. Isso é verdade. Para as rotas, né? do tráfico dos minérios, para a entrada de armas e tudo mais, até mesmo para a proteção política lá fora. Agora, qual é o perigo no meio de tudo isto aqui? Eu posso estar a ser lunático aí. É nós estarmos a discutir Ruanda quando verdadeiros vamos dizer, braços de apoio do M23 estão aí quietos a rir de nós. Está a falar do Ocidente? Eu não quero mencionar o Ocidente. Pode até ser. A França, como fala-se muito da... Outra questão que eu queria também lhe colocar tem que ver com a questão da França. Qual é o papel que a França desempenha na África? A França tem tanta influência, assim, digamos, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, nesses conflitos todos. E qual seria o seu interesse? A França, na minha opinião, é o país mais capitalista do mundo. É o país que mais se guia fielmente aos princípios do capitalismo e joga o interesse nacional para a defesa desse capitalismo. Os americanos fazem isso com muita agressividade, os franceses também fazem com alguma agressividade, mas extremamente subtis. Usam o soft power, digamos. Extremamente subtis, mas eles são, na minha interpretação, mas isso seria para um outro debate, porque não tem muito tempo. E a França está aqui, não pode sair. A França precisa de África, não é? Não tanto quanto a África precisa da África. Só em matéria de energia, a França não tem... São do urânio. Exato. Não. A França precisa de África. Então, eles não podem abandonar a África. E a Bélgica tem algum poder sobre o RDC? Sim, é mais um poder histórico. O Rei Leopoldo foi dono do Congo. Sim, é mais um legado histórico, simbólico agora, do que necessariamente de influência política. Se calhar uma última questão. Quais são, na sua opinião, os próximos dias? O que nos reserva? Primeiro, cenário péssimo significaria dizer que as possibilidades de recuar a força do M23 são diminutas. Por quê? Porque o M23 já ocupou, não é a primeira vez que eles ocupam Goma, já ocupou Goma, não é? Desta vez eles perceberam que qualquer recuo significaria reduzir a sua pujança política de margem de negociar. Exato. 2. Neste momento, o M23 está fazendo de tudo para que o senhor Tshisekedi não continue com a narrativa de que este é um problema do Ruanda. Porque eles querem se afirmar a mesa. Eles até realizaram ali uma passeata, o próprio líder. Eu não sei se estavam a projetar ali propaganda. Ali, pelo menos na cidade, pareciam ser muito bem recebidos. Sim, mas, Belmiro... Quando você tem pessoas armadas, a população... Essa questão de ser bem recebido... Vamos sorrir para ti.
Vemos os israelitas agora aí com o Hamas. Sim. Não, isso é facto. Né? Se há uma paixão ou não, isso discutível. Se há legitimidade ou não, assim, com armas é difícil você falar disso. Mas o ponto é este, Isabel. Vamos falar sem filtros, como diz o presidente Chapo. Vamos falar sem filtros. Aqui em Moçambique, quando nós estávamos a lutar com a Renamo, nós dizíamos que a Renamo não existia. Quem existia era o apartheid. Mas no final do dia você sentou com quem? Sentou com a Renamo. Então, o que o M23 está a fazer agora, que é um dos cenários que eles estão a empurrar, é para que amanhã você reconheça... Se quer ser legitimado. Exato. Nós temos que sentar à mesa. Esse é o cenário péssimo para Tshisekedi, que não quer aceitar isso, mas seria o cenário ótimo para o M23, que quer fazer a sua relevância política. Uma das coisas que eu estou a pensar que eventualmente pode chegar ali assim, é tornar a RDC como um Estado federal de facto. É o que eu queria colocar. A minha questão que eu quero olhando para a dimensão do RDC, eu acho que a questão unitária é uma utopia. Pois. Só que há quem diz que é avançar para a federalização de algumas províncias do Ruanda, do RDC. O passo seguinte desses movimentos é declarar a separação. Independência. A mesma coisa, a gente pode pegar. Por que eu estou a pegar esse exemplo? Eu estou a olhar para a Etiópia. A Etiópia também é um país que foi Estado Federal. Sim. Só que este Estado Federal foi um Estado Federal que foi constituído na base de etnias. Claramente, etnia A, B, C e D. E isso prejudica a unidade. E eles estão ali... Era essa a questão que eu queria ver. Porque está claro que, mesmo do ponto de vista de gestão, dar ordens a partir de Kinshasa para aquela dimensão é muito complicado. É complicado. Então, o cenário que eu vejo é de continuação desta pujança militar ali, coisa para o M23 e o senhor Tshisekedi vai ter muitas dificuldades em gerir isto aqui. Ele conseguiu, do ponto de vista diplomático, puxar estas pessoas todas para pressionar o Kagame, mas parece-me que o Kagame, mesmo que ele seja derrubado, o M23 já fez o seu percurso. Então, muito obrigado, professor Carlton, por esses minutos de aula, de conversa sobre geoestratégia, também geopolítica. É muito importante para percebermos mais ou menos esses eventos. Eu creio acreditar que nas próximas semanas, em função também do evoluir da situação, teremos mais espaço aqui para trazer e discutir, porque esta situação da RDC mexe, conforme foi explicado aqui, e vai mexer com a situação também de segurança interna em Moçambique. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até a próxima.